Olá, vamos começar hoje mais um Conexão Metropolitana. Hoje estamos fora de casa aqui no CEAPS, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, para uma entrevista, uma conversa muito especial com o professor Dr. Ricardo Cavalli. Ele que é graduado, mestre e doutor em Medicina pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, com pós-doutorado pela Universidade de Harvard em Boston. O professor Ricardo Cavalli é também professor titular aqui da USP de Ribeirão Preto e superintendente do Hospital das Clínicas, além de coordenador da área 3 Medicina da CAPES. Exatamente. Isso aí. Então, estou aqui com ele, que também obstetra das minhas filhas, ele que me trouxe as filhas ao mundo. É uma honra receber aqui, ou eu estar aqui hoje na sua casa para te entrevistar, doutor. Olá a todos que vão nos ouvir hoje. Olá, Antônio Marcos, tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui no Hospital das Clínicas. A gente sabe que a gente tem um grande apreço pela Faculdade Metropolitana, no qual você hoje está como CEO, e participar desse programa Conexão Metropolitana, para minha pessoa, para o Hospital das Clínicas, é extremamente importante. Eu agradeço o convite. Muito obrigado por ter aceito. Eu vou fazer esse bate-papo em duas etapas. Você é uma referência na área de ginecologia e obstetrícia, e também superintendente de um dos maiores hospitais da América Latina. E eu vou começar, então, te perguntando algo que eu acho que é de interesse público. Quando uma gravidez deixa de ser considerada normal e passa a ser de alto risco, ser considerada de alto risco? É muito boa essa questão, é de interesse público e a gente tem que conversar sobre isso. Você nunca ouviu falar de gravidez de risco intermediário? A gente usa muito de baixo risco ou de risco habitual e de alto risco. Então, a paciente que não tem nenhum problema de saúde, nem ela e nem o seu bebê, que não fuma, não bebe, não usa medicamentos, não tenha pressão alta ou diabetes, ou seja, que não tenha problemas de saúde e que o seu bebê também não tenha problemas de saúde, é considerado uma gravidez de chamado risco habitual, porque não existe gravidez sem risco, ou baixo risco. A partir do momento em que ela tem ou um problema de saúde, ou ela é tabagista, fuma, etilista, bebe, tem um exame de sangue alterado, uma anemia, uma glicemia alterada, uma pressão alta, ou mesmo que o bebê dela tenha algum problema, uma malformação, uma dificuldade de crescimento, ela passa a ser chamado gravidez de alto risco. E aí ela é levada aos cuidados em centros especializados. Pressão alta, diabetes gestacional e outras complicações, é possível evitá-las? Com certeza. Essa também é uma pergunta extremamente importante e de interesse público. Por quê? Tanto hipertensão quanto diabetes são doenças relacionadas ao peso que essa mulher tem antes de engravidar e à qualidade de vida que ela tem. Ou seja, ter uma qualidade de vida boa, fazer atividade física, controlar o ganho de peso antes de engravidar e durante o início da gravidez são fundamentais. Há estudos demonstrando que mulheres que ganham mais peso, que são sedentárias, né, não fazem atividade física, vão ter mais diabetes e mais hipertensão. E muitas vezes as duas juntas, até mesmo hipertensão e diabetes. Então se cuidar é fundamental. Estar bem, ter qualidade de vida, ter bom ganho de peso, ter alimentação saudável antes de engravidar e durante a gravidez ajudam a controlar essas intercorrências na gestação. Agora o pessoal que não se prepara para engravidar, que já está com todo tipo de comorbidade, outras situações, e engravida. E como é que você recomenda que se... Antônio, você sabia que no Brasil existem estudos demonstrando que cerca de 50% das gravidezes são chamadas não planejadas? Que é o que você falou assim, olha, eu não estava preparado e engravidei. Aí a pergunta é, dá tempo de correr atrás do prejuízo? Dá. Primeira coisa, faça o diagnóstico da gravidez o mais precoce possível. Atrasou a menstruação, mulher? Faça seu teste. Fez um teste positivo? Procure atendimento médico. E no atendimento médico, quanto precoce você começar, mudanças de hábito de vida, até mesmo durante o início da gestação, pode melhorar o resultado das intercorrências que podem acontecer naquela gestação. Certo. Então, nunca é tarde para se cuidar. Nunca é tarde para se cuidar. A gente fala que a gravidez é até um momento, viu? Que elas levam um puxão de orelha, mudam o hábito de vida, passam a se alimentar bem e depois mudam a sua vida.
porque ela tem ali uma preocupação com o bebê. Então ela larga um tabagismo, ela para o etilismo, ela faz atividade física e pode aderir. E nós tínhamos muito um pré-conceito de que a grávida não podia fazer atividade física. Hoje a gente avalia, está tudo bem com ela, a maioria dos médicos libera para atividade física. Então isso é muito bom, informação importante. E algo que você acredita, do ponto de vista médico, que deveria ser dito às gestantes com mais frequência? Fala pouco, mas devia falar mais. Eu acho que o principal a gente acabou comentando, né, nas perguntas anteriores. Mude a sua qualidade de vida durante o seu pré-natal. É uma janela de oportunidade para você adquirir hábitos de vida saudáveis em relação à alimentação, em relação à atividade. E até mesmo mudar rotinas estressantes na sua vida. Eu falo que a gravidez é um momento para estar bem, viver bem e querer bem. Então, se você conseguir trazer esta qualidade de vida para a sua gravidez, eu diria que é um momento que você pode mudar oportunidades. Porque você comentou sobre diabetes e hipertensão. E saiba que essas mulheres que vão ter diabetes e hipertensão vão ter também mais hipertensão na vida adulta e vão morrer mais por doenças relacionadas a diabetes e hipertensão. Então eu diria, olhe a sua gravidez como uma oportunidade de mudar a sua qualidade de vida. Excelente. E essa pergunta é difícil e ela veio de mulheres que falaram, faça essa pergunta. Uma delas é a Thalita. Tem algum caso marcante em sua carreira que você lembra, assim, que ou te mudou como médico ou foi marcante para você? Tem casos muito marcantes, né? Os casos que marcam muito a carreira da gente são, às vezes, mães que estão com gravidezes em que os fetos são desenganados por algum médico e chega, a gente consegue reverter. Mas um caso que marcou muito a minha vida foi um casal que, depois de perder um filho com 18 anos de idade, era um filho único do casal, teve o sonho de voltar a ter filhos. E eles tiveram a oportunidade de ter uma gravidez de gêmeos após essa perda. Foi uma perda de um filho por uma situação incidental na vida, não foi um desastre, mas uma intercorrência, e puderam ter filhos novamente depois de 18 anos de idade. E foram gêmeos. Isso me marcou muito porque houve uma ressignificação de vida para eles, né? Uma perda sendo compensada por uma gravidez no futuro. Mas há muitos casos que sempre nos sensibilizam muito. Sim. Essa pergunta que partiu de mães, né? Porque elas, quando a mulher está grávida, ela escuta muitos casos assim, né? Mas às vezes quando não está, não para pensar que gravidez pode ser uma jornada tão emocionante e bonita, né? E de histórias marcantes. E você construiu uma carreira brilhante como obstetra pesquisador, como eu já disse aqui no início, e hoje lidera uma estrutura gigantesca que é o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Nós, todos aqui da nossa região, consideramos o HC um orgulho e uma necessidade para a nossa região, só que muitos não sabem o tamanho do desafio que é isso. Você poderia comentar um pouco os números do hospital? Muitas pessoas não têm dimensão do número de colaboradores, atendimentos, abrangência. Claro, o Hospital das Clínicas, hoje, né, um complexo hospitalar, né? A gente fala porque a gente fala tem o HC Campus, tem o HC Unidade de Emergência, os ambulatórios, então todo esse complexo hospitalar de atendimento em saúde, hoje, em alguns números, ele tem cerca de 9.000 colaboradores, diretos e indiretos. Ele atende cerca de 3.500 consultas por dia. Ele faz cerca de 28.000 cirurgias por ano, cirurgias internadas. E além do que, ele é responsável pelo atendimento de alta complexidade para o SUS em alguns temas muito específicos. Cirurgias de epilepsia, transplantes, cirurgias cardíacas infantis, gestação de alto risco, que a gente estava comentando. Nós temos muitos leitos de neonatologia, cirurgia fetal dentro do útero. Então, sem dúvida, são números expressivos. E nós não paramos por aí, viu, Antônio? O hospital agora incorporou 2 novas unidades ao HC, e o Hospital Estadual de Ribeirão Preto e o Hospital Santa Teresa. Então, nós crescemos mais em complexo hospitalar de saúde. E com essa vinda dessas 2 unidades para o HC, a nossa compromisso
institucional com o SUS é aumentar a oferta de serviços de alta complexidade para a nossa população. Nossa. Já fora o Hospital Santa Teresa e o estadual de Ribeirão Preto, há outros hospitais também administrados? Né? Porque, na verdade, quando a gente fala em complexo de saúde, a gente fala no HC e na Fundação de Apoio. Então, esses que eu citei para você, que é o campus, a unidade de emergência, o Santa Teresa e o ERP, são do Hospital das Clínicas da Autarquia do Estado. Certo. Mas nós temos aí, nesse complexo hospitalar, o Centro de Referência da Saúde da Mulher, a Mater, nós temos o Hospital Estadual de Serrana, nós temos o Hospital Estadual de Américo Brasiliense, Hospital de Clínicas de Bauru e o AME de Taquaritinga, administrados pela FAEPA, que é a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, onde também temos alunos de graduação de medicina, alunos de outros cursos da saúde, tanto de graduação, de especialização, residência médica e de pós-graduação. É uma operação de guerra administrar isso. A coisa é grande e muito importante, né? Além de ser grande, ela impacta a vida de muitas pessoas. Estando à frente do HC e de todo esse complexo hospitalar, como você vê hoje os principais desafios para a gestão da saúde pública? Falta mais recurso, ou falta gestão, ou a burocracia lá atrapalha? O que são os desafios maiores que você enxerga hoje? Olha, os desafios são muitos. Mas eu acredito que gestão de processos e de pessoas é um grande desafio e tem muita coisa que a gente avança e resolve mudando processos, tá? Então, o desafio é maior hoje na questão de processos de trabalho, porque você mudar a cultura das pessoas, você mudar a cultura de tratamento, de atendimento e de cuidado é muito grande. Mas eu vou te provocar dizendo o seguinte, que eu tive 2 reuniões relativas a esse tema hoje. Os grandes desafios para a saúde hoje são 2. Uma saúde que vai ser incorporada ou não pela inteligência artificial, e aí até onde a inteligência artificial vai poder avançar no atendimento em saúde. Nós acabamos de sair de uma reunião sobre isso. E a outra é a agenda de sustentabilidade, nós estamos tendo a COP30, né? Sustentabilidade dentro dos hospitais. Como fazer um hospital que é sustentável, que tenha agenda da ODS e que tenha agenda voltada para meio ambiente. Nossa, porque o hospital pode ser um lugar de muito prejuízo ambiental se não for bem pensado nisso, né? Com certeza, a gente produz muito resíduo, a gente consome muita energia, equipamentos de ar-condicionado, a gente consome muita água. Então, tudo isso, trabalhando com modelos de sustentabilidade, de eficiência energética, de reciclagem, de geração de menor quantidade de resíduo, é fundamental para a gente ter uma agenda que seja amiga do meio ambiente dentro de uma estrutura hospitalar. Com certeza, é muito interessante. Você tocou num ponto da inteligência artificial. Eu tenho perguntado em todos os bate-papos sobre isso, surge esse assunto, né? A inteligência artificial, você vê que ela vai ser incorporada a um processo de teleatendimento, ou então não, dentro da prática clínica mesmo? Como que tem sido visto isso hoje? Aqui no hospital, Antônio, a gente tem um núcleo de inteligência artificial, que é o NIA. Então lá nós estamos desenvolvendo várias ações do ponto de vista de atendimento na área assistencial e ações administrativas que a inteligência artificial pode nos usar. Então hoje, por exemplo, nós já estamos desenvolvendo uma ferramenta em que o médico vai consultar uma paciente, vai conversar com essa paciente e automaticamente uma ferramenta de IA vai transformar tudo o que foi dito na consulta no registro do atendimento. Então isso vai ser possível. Então tem várias frentes, esse é um exemplo, mas vão ter frentes de teleatendimento, vão ter frentes de resultados de exame, até mesmo, Antônio, hoje tem chamado consultoria para IA. Você vai ter um caso clínico, aí você vai ter uma junta de especialistas pela IA e eles vão opinar por aquele caso, qual é o possível diagnóstico e quais exames poderiam ser solicitados. Muito interessante, muito bom. E ver que já existe um núcleo de inteligência artificial dentro de um hospital em Ribeirão Preto. Com certeza. A gente está correndo porque as coisas em ação muito rápida, né? Então a gente criou esse núcleo voltado especificamente para avaliar propostas de IA, para fazer introspecção com professores, para fazer introspecção com gestores, ver uma ferramenta, a gente avalia se ela é viável e autoriza ou não o desenvolvimento. E aí a gente vê se a gente tem exclusividade para
ir buscar uma patente daquela IA que a gente desenvolveu, com aquele mecanismo, ou se aquilo já existe, a gente vai colocar em aplicação prática sem precisar de ter segurança de patente em relação àquela IA. Autoria, né? E Ribeirão Preto e região estão aguardando ansiosamente, né? A gente tem ouvido as notícias da nova unidade de emergência do HC. Já tem, como está o andamento disso? Tem previsão para início de atividades? Como é que está? É extremamente importante essa colocação, né? As pessoas se encontram comigo e falam assim, Ricardo, é verdade a nova unidade de emergência, né? Aí eu digo, sim, é verdade. Ela foi desenvolvida em 2 fases. A chamada fase 1, que é uma obra que vai ser concluída em janeiro, ela envolve toda a infraestrutura. Então, ela já foi concluída 80%. E a fase 2, que é a fase para terminar e ter o hospital pronto, vamos falar para a nossa população, o hospital pronto, vai ser licitada agora no dia 8 de dezembro e a promessa de entrega das primeiras unidades hospitalares funcionando é no final de 2027. 2 anos, daqui a 2 anos ter unidade funcionando. Mas o complexo todo ele vai dobrar a capacidade da atual unidade de emergência, que está em cerca de 200 leitos. E a nova unidade de emergência terá 400 leitos operantes. E aí, para ela a população poder começar a ter atendimento ali, então, se tudo correr dentro do planejado, claro que a gente sabe que obra às vezes pode ter algum atraso e tal. É possível, então, que em final de 2027, início de 2028, já comecemos... Perfeito, isso mesmo. A gente prevê, porque quando você vai fazer o hospital, né, primeiro você constrói a ala de atendimento de urgência e emergência, depois as enfermarias, onde os doentes ficam por mais tempo internados. Então, a gente fala que primeiro ele chega numa unidade de urgência e emergência e as enfermarias. Então, a gente prevê que dentro de 2 anos, que seria aí final de 27, começo de 28, a gente já teria essa ala de atendimento de urgência e emergência pronta. Nossa, isso aí vai revolucionar o atendimento regional aqui de saúde, né? Porque... Com certeza. E ela está localizada num local estratégico em Ribeirão Preto, que é o final da Independência, ali com a Lígia Latuf Salomão, perto do Mercadão da cidade. Então, ela vem num local estratégico, próximo ao anel viário, e ela vem com uma importantíssima parque tecnológico, que é teleponto. Porque, Antônio, tem casos que... Por exemplo, eu vou citar 2 casos, o AVC, né, o acidente vascular cerebral, e o infarto agudo do miocárdio. Quanto menor o tempo entre você identificar esse doente e levar ele para a emergência e já intervir, fazer lá um cateterismo no coração desse doente, colocar um stent lá no caso dessa pessoa que teve um AVC, melhora o resultado para ele a longo prazo, para não ter sequela de um infarto, né? Que a gente tanto vê aí falar, pessoas que infartam e fulminamente perdem a vida por não ter tido tempo hábil do atendimento. E a mesma coisa para o AVC, então lá nós já temos uma estrutura de L-ponto. Assim como também para os acidentes de trânsito, né? Sim. Que depende muito tempo entre a ocorrência do acidente e o atendimento. E que muitas vezes a polícia militar até dispõe do helicóptero, né? Mas não tem onde... Não tem lugar para chegar na unidade hospitalar, exatamente. Então, isso vai ser uma grande coisa. E também eu vi que vai haver mais centros cirúrgicos do que hoje já existe na atual unidade. Hoje, na unidade atual, Antônio, a gente tem 4 salas cirúrgicas. Na unidade nova, nós vamos ter 10 salas cirúrgicas. Então, a gente dobra a capacidade de leitos para internar, mas dobra também a capacidade de pacientes a serem operados, né? Porque você tem que pensar todo na máquina. Então, a gente vai dobrar a capacidade de exames de imagem, dobrar leitos de CTI, de terapia intensiva, pessoal. A gente vai ter o dobro do número de leitos de terapia intensiva, salas cirúrgicas e também de enfermarias. Isso muda tanto a prática de quem já está internado no hospital, ter mais centros cirúrgicos para atendimento mais rápido, como também de quem está tentando conseguir uma vaga pelo SUS, né? Com certeza. O nosso compromisso é com o SUS e nesse modelo de dobrar a capacidade, muitas vezes nós não vamos ter aí essa questão do doente estar esperando lá na ponta e a ausência de uma vaga num sistema de alta complexidade que é a unidade de emergência. Isso aí. Mas as mudanças não estão só por esse projeto, né? Eu conheço bem aqui o Hospital das Clínicas e a gente vê um hospital cada dia mais... Tá mudando aqui. Faz uns 2, 3 anos que eu tenho notado que o hospital está se transformando. Quais são os planos e os projetos que estão sendo aplicados aqui no campus, na unidade do campus? É muito bom essa questão. Primeiro, a gente está trabalhando com revitalização de todas as áreas. Um hospital, Antônio, ele não pode parar, né, de sempre estar se revitalizando, porque
a dimensão dele é muito grande, então a gente tem que estar revitalizando. Então a gente está revitalizando várias áreas de enfermaria, revitalizando salas de centro cirúrgico, ambulatório. Hoje o nosso ambulatório que não tinha ar-condicionado, tem ar-condicionado, Ribeirão Preto é uma cidade muito cara. Nós estamos também avançando com projetos que eu disse para você de eficiência energética. Nós vamos ter um projeto agora que nós vamos ter dentro do Hospital das Clínicas a maior usina fotovoltaica hospitalar de hospitais públicos do Brasil. É uma usina fotovoltaica com uma alta capacidade de produção de energia. E também estamos muito atentos à questão de melhorar o ambiente. Muitas vezes as pessoas acham que vão num hospital, ele é cinza, né? Então o hospital precisa ter cor, ele precisa ter solários, lugares humanizados. Então, além de trabalhar as questões de tecnologias de ponta, a gente também está trabalhando para um hospital mais humanizado. Porque quanto mais humanizado o hospital, melhor a resposta do doente ao seu tratamento. E vocês fizeram uma obra linda ali no paredão do lateral do hospital, né? Que a gente, quando estava vindo para cá, minha equipe e eu, nós vimos ali, eu estava comentando com eles, foi feito até com parceria com a iniciativa privada. Foi totalmente iniciativa privada. Nós fomos ao mercado, obtivemos doações, aí nós tínhamos até a opção de contratar artistas renomados, né? Mas contratamos um artista local, também renomado, valorizamos o artista local e conseguimos implementar e entregar uma obra que deu um significado diferente para o hospital. As pessoas falam que ficou a parede instagrável do hospital, né? Onde as pessoas tiram foto de Instagram e postam, né? Instagramável. Então, a gente precisa ter, né? Como agora a gente tem um projeto com Lions para construir solários. Áreas onde o doente vai poder circular, que vai ter plantas, tem ambiência, ele pode ir lá com o visitante, com o familiar dele, descansar um pouco e sair do quarto onde ele está ali sendo cuidado. Só quem já ficou internado ou acompanhando alguém sabe quanto que isso é importante, né? Com certeza. Eu falo que a gente senta, né, e o hospital ele tem tetos que eram gessos que tinham uns furos, aí você ficava ali contando, né, preso. E hoje a gente já tem um hospital que as pessoas podem andar, podem circular, ir em áreas verdes. A gente investe muito em áreas verdes no hospital, porque isso ajuda a tirar o estresse da internação, principalmente aí melhorando a qualidade de vida dos nossos doentes. E uma outra coisa que você não citou aí dentro de tudo que você está fazendo à frente do HC, mas que eu aproveito a oportunidade aqui para parabenizar, eu acho que isso é muito louvável, que é aproximar o hospital da população do ponto de vista de comunicação, né? Você tem aberto as portas do HC para a população conhecer mais o trabalho que vem sendo feito e conhecer até os médicos, as pesquisas que vêm sendo feitas aqui pelo quadro que você criou, o HC Fala Com Você, né? Como a gente tem Conexão Metropolitana, o HC Fala Com Você, eu acho que é uma incrível oportunidade. Outro dia vocês estavam falando sobre a separação das gêmeas siamesas, super interessante, e até então o HC era, como todos os hospitais, muito fechado, não tinha essa abertura toda que a população hoje tem, e eu deixo aqui, registro meus parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado. A gente sempre pede para o profissional que está sendo entrevistado, como a gente é uma instituição de formação, a gente pede um conselho que você daria para os estudantes de medicina hoje ou das áreas de saúde, aqueles que estão começando a vida. O que você deixa de conselho para que eles possam se desenvolver e chegar a grandes patamares profissionais? Bem, é excelente essa questão. E o meu conselho, um conselho que eu faço para as minhas filhas, tá? Seja diferente, não seja o mesmo. Existem muitas instituições de ensino, muitas instituições muito boas, mas a gente sabe que aquela pessoa que se diferencia, que busca mais, que pensa longe, é aquela que vai se destacar. E eu acho que nós não podemos ser mais dos mesmos. Então, se diferencie, busque coisas novas, se dedique à sua carreira, seja um profissional envolvido, ético e dedicado. Isso traz diferença para o seu sucesso. E como é que você tem visto os jovens atuando na medicina hoje? Os jovens, às vezes a gente tem vontade de puxar a orelha deles, né? O jovem vai, ele se esquece, ele está olhando o celular, ele não olha na cara do doente, ele consulta o doente sem uma humanização, sem questões. Então, tenha envolvimento. Os doentes são pessoas que precisam de atenção. Olhem para os seus doentes, se envolvam com eles. Saiba que o que eles passaram, um dia você pode passar.
né? A gente tem que ter a experiência de muita coisa para adquirir maturidade e se envolver. Porque quando a pessoa está te procurando, é porque ela precisa. E se ela precisa, a gente precisa dedicar um tempo para essa pessoa, para que ela tenha um cuidado especial. Então, sejam éticos, sejam envolvidos e sejam dedicados no atendimento de seus pacientes. Eu queria também aproveitar para te perguntar um pouco da questão da pesquisa na área médica, porque você como coordenador lá na CAPES, o que você vê que é um desafio de aproximar a pesquisa à prática clínica? Bem, a área que eu trabalho lá na CAPES, né, é a área de medicina cirúrgica, eles falam, né? Que é a cirurgia, ginecologia, anestesia, etc e tal. Hoje, Antônio, eu acho que a gente tem que trabalhar muito com a chamada pesquisa translacional. A gente faz uma pesquisa básica, mas aplicada ao doente. Por muito tempo, eu conversei já com os pesquisadores e que ficavam em laboratórios fazendo pesquisas animais, em células. Tem do louvor, mas hoje eles querem muito desenvolver a pesquisa com um processo aplicado já à doença. Então, você citou hipertensão, que é a minha linha de atuação. Eu vou lá fazer pesquisa clínica com essas pacientes que têm pressão alta, mas ao mesmo tempo linkar ou fazer uma associação, vamos dizer assim, dessa pesquisa com algo básico. Então, eu consigo trazer resultados mais imediatos. Então, a conversa entre a pesquisa básica e a pesquisa clínica, ela potencializa com que o resultado chegue mais rápido ao doente. Então, fazendo só a clínica ou fazendo só a básica, parece que elas não se conversam. Quando você conversa o básico com o clínico, você potencializa o resultado das suas pesquisas. É isso aí. Bom, doutor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui hoje, nesse mais um Conexão Metropolitana. Acho que nós levamos muita informação de utilidade pública, mostramos um pouco mais do HC também, e esperamos que esse episódio atinja muitos espectadores, porque eu tenho certeza que vão gostar desse conteúdo. Não, muito obrigado, foi muito prazeroso conversar com você aqui. Parabéns por toda essa liderança junto à Faculdades Metropolitanas e ao programa também. E vamos chamar já, deixar um spoiler, que ele vai ser convidado com outra pessoa, que nós não vamos contar o nome, para falar um pouco sobre educação no Brasil, aqui no HC Fala com você. Muito obrigado, Antônio, e um grande abraço. Obrigado, Ricardo. E esse foi mais um episódio do Conexão Metropolitana. Até logo.